Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nessas últimas semanas, crimes que vêm acontecendo em Curitiba têm chamado muita atenção aí devido às circunstâncias e às coincidências. E eu tomei conhecimento sobre o assunto através de um vídeo que o canal Põe na Roda fez e que alguns amigos meus compartilharam. Estaria a polícia lidando talvez aí com um possível serial killer que assassina homossexuais através de um aplicativo de paqueras? E eu quero deixar claro que tudo que eu disser aqui nesse vídeo sobre esse caso especificamente não são informações oficiais, dadas pela polícia, e sim informações que eu tirei da internet. Mas seria esse um caso que reflete a nossa sociedade atual, ou a história é cíclica e ela acaba se repetindo? Eu posso confirmar para vocês que é um pouco de tudo junto e misturado, na verdade. A gente vai voltar lá para o finalzinho dos anos 80. Na verdade, ali entre 86 e 89, mais especificamente em agosto de 1987. O corpo de um psiquiatra foi encontrado no apartamento pela sua empregada. Mãos e pés amarrados, meias na boca como forma de sufocamento e muitos ferimentos pelo corpo. E a autópsia feita na época também encontrou uma alta dose de álcool no sangue da vítima. Essa seria a segunda vítima de Fortunato Botton Neto, que mais tarde seria conhecido como o maníaco do Trianon. Botton era paulista, dizia ter saído de casa ainda muito cedo, muito criança, e foi morar nas ruas. E nesse período, dizia ele que sofreu vários abusos, o que justificava a raiva que ele sentia por pessoas fisicamente mais fortes que ele. Nos anos 80, ele começa a trabalhar como garoto de programa na Avenida Paulista, mais precisamente ali por volta do Parque Trianon, que era o espaço que ele mais gostava. Foi então que ele começa a se envolver com drogas, e para pagar a dívida do vício, ele começa a cometer crimes. De 86 até 89, Botton cometeu 13 crimes, mas foi condenado apenas por 3 dos 7 crimes que confessou. Na época, o preconceito dificultou bastante as investigações. Isso porque a maioria das vítimas não eram assumidas sexualmente como homossexuais, então a família sempre tentava esconder o caso. E Botton só foi pego porque ele estava chantageando um de seus clientes, dizendo que se não recebesse pagamentos, ele contaria para a família do rapaz tudo o que ele sabia. Mas o cara acabou recorrendo à polícia, que armou uma emboscada, e Botton foi preso em junho de 89, que mesmo depois de preso, afirmou que continuaria cometendo os crimes. Ele dizia, abre aspas, "Essa raça não merece viver", fecha aspas. E o que havia em comum em todos esses crimes eram a forma com que eles eram feitos e o fato das vítimas serem todas homossexuais. A análise do contexto histórico que se faz é que, devido à grande proliferação de pessoas infectadas pelo vírus do HIV, que na época era chamado de peste gay, somados ao ódio da população contra a comunidade LGBT, acabaram motivando todos esses crimes. E a população da época, pelo menos a grande parcela dela, tinham opiniões que eram contrárias à vítima e favoráveis ao criminoso. Um exemplo disso eram as entrevistas que o povo dava na época, para os repórteres quando eram questionados sobre o assunto. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. E se a gente for analisar, esse povo daquela época, que parece muito distante, na verdade não é não. Eles continuam aí. E com certeza, certamente, muitos deles ainda com esse tipo de pensamento. E o que motiva esses crimes de homofobia, como o suposto caso do serial killer de Curitiba, continua sendo o mesmo: o ódio à comunidade LGBT. Somados aí a um governo de extrema direita que dá muito aval, para tudo que acontece, Basta a gente analisar as frases que já foram ditas por aí. Apesar das pessoas dizerem que são tiradas do contexto, a gente bem sabe que não é bem assim. E soma tudo isso mais a esse caos atual que a gente vive na saúde, O que inclusive chamou muita atenção da polícia,
porque 2 das vítimas trabalhavam na área de saúde. Mas uma possível terceira vítima desse possível serial killer de Curitiba, que estão chamando aí de serial do Grindr, não teria nenhuma ligação aí com a área da saúde. É importante a gente ressaltar que não devemos culpar as vítimas. E também a gente não deve culpar os aplicativos. Afinal, gente louca tá aí por tudo que é lugar, né? É importante sim a gente ter muito cuidado com quem a gente leva para dentro da nossa casa. Principalmente se você mora sozinho. É bom redobrar esse cuidado. É fundamental a polícia, a imprensa, a gente divulgar o modo operandi como esses serial killers agem, para que a gente, ajude as pessoas a não caírem nessa armadilha. E é importante, todo mundo ficar muito atento, porque a princípio ele está agindo aqui no sul, mas ele pode viajar para outros estados aí e tá cometendo loucuras, gente? Então, se você que está assistindo o vídeo tiver alguma suspeita, alguma informação, denuncia, gente. A denúncia é feita anonimamente. Então, se você tem alguma informação, se você acha que de repente pode ajudar de alguma forma, denuncie. E até a gravação desse vídeo, ainda não havia nenhuma nova informação sobre o caso. Então a gente espera aí que a polícia possa agir o mais rápido possível, possa chegar o mais rápido possível até esse doido, para que ele não cometa mais crimes por aí. Então compartilha aí com aquela pessoa que você acha que precisa ter um pouco mais de atenção na hora aí de chamar o contatinho, na hora de chamar alguém para ir para casa, Se possível, é bom recorrer àquela lista da agenda que sempre tem, aquele contatinho antigo. Chame o contatinho antigo, que é mais seguro, vai ficar mais tranquilo. Eu espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E eu sou Marquetito e eu conto contigo.